Então vamos lá. Nós falamos aí bastante sobre performance, né? Agora está na hora de falarmos como que a gente atingiu essa performance, né? Como que a gente atinge a performance. Aquela frase que eu mostrei no início lá do evento, né, para descrever o que nós somos, ela pode ser vista aqui com esse triângulo explodido aqui, né? Então o objetivo lá que a gente discutiu é sobre a criação da riqueza, né? E essa criação de riqueza, ela é feita através primeiro do alinhamento de interesse, que nós explicamos lá porquê do alinhamento de interesse. Agora nós vamos entrar no próximo, que é a gestão de risco. Vamos começar pela gestão de risco para responder, né, ou poder explicar como que a gente está tendo essa performance, né? Por que nós vamos começar pela gestão de risco? Na realidade, eu vou utilizar aqui no maior investidor de todos os tempos, aqui, o Warren Buffett, para responder para mim, né? Primeiro é a regra número 1, né? Nunca perca dinheiro. A gente viu lá na fórmula da riqueza, né, que perder dinheiro é muito pesado para a gente. Então, a regra número 1 é não perca dinheiro. Mas ele tem a regra número 2. Qual é a regra número 2? Ele lembra do evento passado, né? Não se esqueça da primeira, né? Então, essa é a regra número 2. Então, assim, se o maior investidor de todos os tempos, né, bota as duas primeiras regras, né, falando sobre isso, eu acho que a gente tem que se preocupar e começar por essa parte, né? Mas ele fala mais uma coisa: o risco vem de não saber o que está fazendo. Então, vamos entender, né, um pouco mais e entender o que nós estamos fazendo. Então, eu vou lembrar um pouco o evento passado. Alguns daqui estavam no evento passado, né? Nós falamos bastante de gestão de risco. Vamos até um pouco mais no detalhe, muito mais no detalhe que nós vamos agora. Agora eu vou só dar um overview, um slide só para falar sobre isso. Gostaria de destacar 4 tipos de risco que a gente deve ter aí na cabeça. O primeiro é o risco de mercado. Então, o risco de mercado a gente pode medir por volatilidade, pode medir por volatilidade negativa, que é usualmente, né, que é o que a gente mede na gestora. A gente pode medir pelo beta, as pessoas chamam, né, falam muito do beta. O beta é uma relação que tem do seu risco com o risco do IBOV, né, do Ibovespa. Ou pode ser um beta de algum outro benchmark também. Mas é uma relação dessa sua volatilidade, a correlação e a volatilidade entre um benchmark. Risco de crédito. Risco de crédito é o risco do calote ou da incapacidade de pagar. Então, eu emprestei o dinheiro para alguém ou para alguma instituição e ela simplesmente depois não me paga, porque me deu o calote ou porque ela não tem a capacidade financeira de me pagar depois, quebrou, alguma coisa nesse sentido. Risco de liquidez é o risco da gente transformar o dinheiro, né, o investimento, o ativo, em dinheiro. E que esse transformar em dinheiro não faça com que a gente perca dinheiro. Então, tem um ativo que vale 100 mil, eu consigo transformar ele em um dia em dinheiro valendo uns 100 mil? Se ele for pouco líquido, provavelmente para que eu venda ele, né, e consiga transformar em dinheiro, eu vou ter que vender por menos de 6 mil. Isso daí me gera uma perda, é o risco de liquidez. E o risco operacional é uma falha nas operações de investimento. Então, esses 4 riscos aqui, ó, na verdade, esses 3 de baixo, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, são riscos que, caso se materializem, eles vão te proporcionar uma perda permanente de parte do seu capital. Então, esses riscos, na nossa gestão, a gente não quer correr. Então, a gente não quer aumentar a rentabilidade de um cliente buscando um título de algum emissor com um crédito duvidoso, né, com o risco de não pagar nossos clientes. Então, a gente não entra nesses investimentos, é a nossa gestão. Então, a gente não corre esse risco de crédito ou, melhor falando, tenta eliminar ele ao máximo, né? Sempre vai haver algum tipo de risco de crédito, mas você tenta eliminar ele ao máximo. A gente não quer potencializar retorno por risco de crédito, nem por risco de liquidez. Então, é por isso que na carteira administrada é avaliado qual é a necessidade de cada cliente para que a gente não corra risco de liquidez, ele não tenha essa perda. E risco operacional, por quê? Porque a gente não quer correr o risco que vão trazer perdas permanentes. Agora, e o risco de mercado, a volatilidade? Esse risco, na realidade, desde que você gerencie ele bem, ele não vai te trazer perda permanente. Então, esse risco, na realidade, é o risco que a gente corre
para trazer um retorno superior ao cliente. Então, a gente quer, na realidade, gerenciar esse risco. Então, vamos falar um pouco do risco de mercado, né? E aqui representado pela volatilidade, né? O que é a volatilidade? Eu botei aqui um gráfico, aqui não está dando para ver a data, mas não é importante, né? Eu queria só ver o comportamento. Então, nós estamos aqui com um gráfico que é representado pelo IMAB, né? Então, estou querendo representar uma carteira teórica de renda fixa, e esse gráfico aqui é o Ibovespa, representando o investimento em ações. É um período aí dos últimos 60 meses. Qual desses dois ativos aqui, ou qual desses dois investimentos obteve uma volatilidade maior? Qual é o mais volátil desses ativos? Ações, né? Está claro aqui. Até meço ela aqui, né? Então, renda fixa 15%, ações 52%, né? Estou chamando de renda fixa o que eu representei aqui pelo IMAB. Ações 52%. Ações foi o mais volátil. Esses dois aqui, ó, estou botando o dólar e a renda fixa. Qual que é mais volátil? O dólar. Então, esse caso também, ó, o dólar foi mais volátil do que a renda fixa. Menos do que o Ibovespa, mas mais volátil do que a renda fixa. Tá ok? Então, nós vimos aí que a renda fixa, nesse período, foi menos volátil que as ações e menos volátil que o dólar. Perfeito? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Eu quero diversificar meus investimentos. Então, não vou botar tudo em ação, não vou botar tudo em renda fixa, vou diversificar. E aí eu faço dois tipos de carteira. Uma carteira número 1, onde eu tenho metade em ações, metade em dólar. E a carteira número 2, onde eu também tenho metade em ações, mas a outra metade é renda fixa. Qual dessas carteiras vocês acreditam que vai ser menos volátil? A 2, que é ações mais renda fixa? Vamos ver. A verde é ações mais dólar. Ações mais dólar. A azul é ações mais renda fixa. Metade, metade. Tá difícil de ver qual é a mais volátil, né? Então, eu vou facilitar a vida de vocês. Esse é o cálculo. A carteira número 1 de ações mais dólar, ela foi menos volátil do que a carteira número 2 de ações mais renda fixa. Aí vocês vão perguntar, mas como isso? Porque as ações sozinhas são menos voláteis, são mais voláteis, desculpa, do que a renda fixa. O dólar mais volátil do que a renda fixa. Então, como que uma carteira de ações mais dólar é menos volátil com a carteira de ações em renda fixa? Aí eu acrescento um ponto. Essa carteira de ações mais dólar, na realidade, nesse período, ela foi menos volátil de uma carteira de 100% de renda fixa. Ela teve uma volatilidade de 14% e a renda fixa uma volatilidade de 15%. Como que isso ocorre? Eu boto dois ativos que são mais voláteis que um terceiro. Quando eu junto esses dois, eu tenho uma carteira menos volátil, com um risco de mercado menor do que o ativo sozinho. Aí é um conceito que é importante de ver, e é um conceito fundamental na diversificação. Então, as pessoas falam, você tem que diversificar, tem que diversificar. É preciso diversificar para você reduzir o risco, mas há uma diversificação inteligente. Então, eu introduzo aqui a correlação. A correlação, ela mede qual é a direção, não mede intensidade, mas mede a direção de dois ativos. Então, se um sobe, o outro sobe, sempre quando um sobe, o outro sobe, é uma correlação perfeita, de 1%, desculpa, não é porcentado, não é percentual, de 1. Quando sempre um ativo sobe, o outro desce, é uma correlação inversa, ou negativa, de -1, quando é sempre. Mas ativos usualmente não é sempre, né? Então, você não tem uma correlação de 1 ou -1. Você tem uma positiva ou negativa. A correlação do Ibovespa nesses 60 meses e a correlação, do dólar nesses 60 meses e a correlação das ações nesses 60 meses, ela foi consideravelmente, altamente negativa. Então, a gente consegue ver aqui no gráfico, ó, um subiu, o outro caiu. Um subiu, você vê que eles têm quase que um espelho aqui no comportamento deles. Então, isso é a correlação negativa. A correlação negativa reduz o risco da carteira. Eu vou mostrar também depois uma fórmula. E olha a correlação positiva. Ações e renda fixa, ela tem uma correlação, na realidade, positiva aqui. Nesse período, é uma correlação positiva de 0,5. Uma correlação positiva.
Então, eu diversificar minha carteira entre ações e renda fixa, que é o que a maioria, que, né, grande parte, né, dos profissionais indicam você fazer, não está sendo a melhor correlação que você faz da sua carteira, não está reduzindo o risco de mercado para você. Você está tendo o mesmo risco. Se alguma coisa ocorrer com uma e ela cair, muito provavelmente a outra vai cair junto. E isso não melhorou o seu risco da carteira. Então, eu introduzo essa fórmula aqui, ó. Fiquem tranquilos que eu não quero entrar no detalhe dessa fórmula, mas o que essa fórmula tem no parâmetro, né? Ela tem a volatilidade, que é o desvio padrão, então cada ativo que você bota, aqui tem uma carteira de 2 ativos, cada ativo que você bota vai levar em consideração, sim, qual é a volatilidade dele, né? Então você pega a média da volatilidade dele, a média ponderada pelo peso que tem desse ativo em cada carteira, é 50% que eu tenho dele, é 20%, é 30%, e aí que entra a correlação. Vezes a correlação. Se a correlação for negativa, isso faz com que o risco total da carteira seja reduzido. Por isso que uma carteira de ações e dólar, que são 2 ativos, né, com correlações inversas, reduzem o risco total da sua carteira, daquela forma que é impressionante quando a gente bota dessa perspectiva, né? Tá bom, Ricardo, então entendi. Vou fazer uma carteira aí, né, uma carteira, e vou botar esses 2 ativos que são inversamente correlacionados. Tá bom. Só que isso aqui é uma fórmula para 2 ativos. Quando você bota 3 ativos, você já tem uma matriz de 3x3. Já tem 9 parâmetros aqui para você fazer o seu cálculo, para chegar no qual é o risco. Isso para o peso que você definiu. Se você mudou o peso, você tem que fazer um novo cálculo. Então, vamos multiplicando a quantidade de cálculos aí. Essa matriz aqui, para 5 ativos, já é uma matriz 5x5 com 25 termos. 25 ativos, uma matriz 25, 25, 625 termos. E cada um desses, para cada peso, você tem que fazer um cálculo novo para você saber qual é a sua carteira ideal com o menor risco possível, né? Imagina se você bota agora um parâmetro do retorno, que você não quer ter só o menor risco possível. O menor risco possível você vai investir no ativo livre de risco. Pós-fixado, Tesouro Selic, você vai investir nele. Aí você tem o menor risco possível aqui no Brasil, né? Não quero isso, eu quero uma maior relação de retorno por risco. Então, você ainda tem que acrescentar nesse cálculo o retorno. Então, isso, na mão, é impossível se fazer. Quando eu comecei a fazer, eu fazia com planilhas, pegar umas 10 planilhas para fazer 4 ativos, 5 ativos. E mesmo assim, com a probabilidade de erro muito grande. Foi aí que a Intelligent Capital fez. Nós desenvolvemos software que é um otimizador de portfólio, chamado de Optimum. Esse software ele faz uma análise quantitativa do risco. Então, a gente pega carteiras com ativos com retornos esperados, né, calculados, e pegamos o histórico de risco, né, de cada ativo desse. E o risco, a gente usa um risco um pouco mais avançado, que não é simplesmente a volatilidade, mas é a volatilidade negativa, abaixo do que a gente quer. Mas, para não complicar, entendam como a volatilidade, tá? Vai na mesma direção. E aí, o que a gente acha com esse otimizador? O nome já diz, a gente acha uma carteira que é considerada para nós a carteira ótima, que é a carteira que tem o maior retorno possível, ou seja, está mais aqui para cima possível, essa daqui é o eixo do retorno, e uma carteira aqui, ó, com o menor risco possível. Então, a mais azul é a carteira ótima, identificada por esse otimizador. Essa daqui foi uma das razões principais que a gente conseguiu ter uma rentabilidade lá no ranking que a gente mostrou do tempo de vida do clube, uma rentabilidade superior com o risco, estando na frente da parte de risco. Beleza, então, tá bom, Ricardo, você falou aí sobre risco, mas alguns até me comentaram aqui antes da gente conversando, eu sou averso a risco, cara, eu sou um cara muito conservador. Eu não quero saber dessa questão de correr risco, né? Quanto mais você está falando de ações, o risco de ações ali é um risco muito alto. Eu não quero essa questão de correr risco. A carteira administrada é um instrumento que pode ter um risco customizado. Como que a gente customiza esse risco? Porque a gente tem efetivamente clientes que respondem ao suitability que fala não desejo ficar negativo nem mesmo um mês. E outros clientes um pouco mais arrojados falam eu aceito para ter uma rentabilidade maior do que o CDI, eu aceito ficar negativo em um período máximo de 6 meses. Meu horizonte é longo, eu tenho essa característica, eu aceito isso.
Esse aqui, ele não quer ficar nem um mês, mas em compensação ele quer ganhar do CDI. Mas ele não quer ficar nem um mês negativo. Como que resolve essa equação? O que a gente faz? Essa parte aqui, ó, fora azul, toda essa outra parte aqui, é aquela carteira ótima que eu mostrei lá. Então, esse cliente conservador, com uma análise estatística, a gente define esse percentual, que o percentual da carteira que ele vai ter com a carteira ótima é esse percentual aqui. Nesse caso aqui, se eu não me engano, deu uns 10% da carteira dele. Todo o restante da carteira dele é com um investimento livre de risco. É um risco de mercado, é um investimento pós-fixado ao CDI. Então, ele vai render perto do CDI todo o restante. Então, 90% da carteira dele está rendendo perto do CDI, um pouco acima, dependendo do ativo que tiver oportunidade de tiver no mercado. Essa parte aqui da carteira dele vai estar rendendo conforme aquela carteira ótima, conforme o clube, aquela performance que eu mostrei, esse percentual aqui de 10% para esse conservador. Com isso, e esse outro aqui, ó, tem um pouco mais do que um quarto, o arrojado, com a carteira, aquela mesma carteira. As proporções dos ativos dessa carteira são as proporções ótimas, proporções para que a gente use a correlação a nosso favor e reduza ao máximo o risco do cliente, potencialize o retorno por risco, se mantém a mesma proporção. Aqui essa proporção só aumentou aqui na carteira dele, mas a proporção é a mesma. Com isso, a gente consegue, fazendo o uso disso, a gente consegue fazer com que, com 99% de acuracidade, de intervalo de confiança estatisticamente, ou seja, a cada 100 meses a gente espera que somente um mês da carteira desse cliente, desse aqui, ó, ele vai ter uma rentabilidade negativa. O resto dos outros 99 meses, dos 100 meses, ele vai estar com uma rentabilidade positiva. Então, para suprir essa expectativa que ele tem. Logicamente, o retorno dessa carteira espera-se que seja menor do retorno dessa outra carteira aqui. Tem uma relação, só que a relação de retorno por risco se mantém. Eu vou mostrar no próximo gráfico por que ela se mantém. Esse cliente aqui, ó, ele já vai ter um retorno maior, ele vai em 99% dos semestres, lembra que aqui é 6 meses? 99% dos semestres espera-se que ele tenha uma rentabilidade positiva. Então, estatisticamente, é feita essa configuração para poder adequar o perfil de cada cliente e atender a expectativa. Isso vai no contrato de gestão, o perfil de cada um, e é assim que ele é ajustado. Como que é isso graficamente? Então, imagina que aqui, ó, é a carteira que eu não tenho nada do ativo pós-fixado, nada do livre de risco, né? 0% do CDI. É a minha carteira ótima, como se toda aquela pizza não tivesse nada do azul. Quanto mais eu acrescento o percentual do azul, mais eu vou nessa direção, ó, na direção do CDI. Até que essa carteira seria que tem 100% do azul. E aí, o que eu consigo fazer? Eu corro por cima dessa reta. E o que é essa reta? Essa reta é a reta ótima. É a reta que mantém a relação de retorno por risco. Você mantém essa relação. Você só diminuiu o risco, diminuiu também o retorno, logicamente, mas mantendo a relação ótima de retorno por risco. Você vê que até, né, essa carteira que tem aqui, ó, ela é acima, ela tem uma relação de retorno por risco acima do que qualquer uma carteira individualizada que não tenha o CDI adicionado. Então, é assim que a gente ajusta o risco do cliente da carteira administrada. Então, uma pessoa bastante conservadora, que não deseja ficar nem um mês negativo, pode investir, né, na carteira administrada? Sim, não tem problema algum. Ele vai ser ajustado dessa forma e vai investir, e a gente vê a performance ocorrendo dessa forma. Perfeito. Então, falamos da parte, né, a regra número 1, a regra número 2 do Warren Buffett, né? Gestão de risco. Agora vamos falar um pouco sobre a parte que a gente busca gerar a rentabilidade, né? Então, a gente usa o Value Investing. O que é o Value Investing? Vamos lembrar um pouco do evento passado, a gente falou extensivamente de Value Investing. Aqui a gente vai só dar alguns highlights do que foi falado no evento passado. O Value Investing é uma estratégia de investimento muito antiga, vem de 1930 e pouco, se eu não me engano, né? O originador dela, o Benjamin Graham, que fez inclusive o livro que é a inspiração, né, do nome da gestora, né, o The Intelligent Investor, o nome do livro dele, né, o nome da gestora Intelligent Capital, né, e o nome do clube é The Intelligent Investors. Então, é tudo ligado à filosofia.
Posteriormente, uma pessoa mais famosa, né, que ficou mais famosa do que ele, foi o Warren Buffett, que foi o aluno dele. E aí pegou o Value Investing e continuou fazendo com uma ambição grande de ser um grande investidor. E fez isso acontecer, virou o maior investidor de todos os tempos. Você está falando, Ricardo, de exemplos do exterior, né? A gente tem o Barsi aqui no Brasil, que também é um Value Investor. Ele faz também investimento baseado em valor. Então, você vê que os grandes investidores, muitos grandes investidores seguem. Então, nós não estamos inventando nada. A gente só pegou o que já é sabido e acrescentamos tecnologia em cima disso para fazer a gestão de risco. O que o Benjamin Graham trouxe aí? Ele introduziu a figura do senhor mercado. Devem lembrar do evento passado, quem estava aqui, que o senhor mercado... O que é o senhor mercado? É um rapaz maníaco-depressivo. Ele representa o mercado. Horas ele está contente, ora ele está triste. Ele alterna entre contente e triste. Quando ele está contente, ele está otimista com o futuro. Quando ele está triste, ele está pessimista com o futuro. E ele fica alternando isso. E ele fez isso para que fosse possível se entender, o livro dele é muito claro nisso, para você entender como que o mercado oscila. Ele oscila entre o pessimismo e o otimismo. Nós vamos falar de ciclo de mercado um pouco para frente. Só que é importante saber que existe o preço, existe o valor de um ativo. Uma coisa é o preço, que é o que você paga. Outra coisa é o valor, que é o que ele efetivamente vale. E há uma diferença nisso. Na maioria do tempo, ou o preço está acima do valor, ou o preço está abaixo do valor. Uma característica do mercado é que ele, por pouco período de tempo, ele está ali na razão. Ele usualmente está na emoção. Ou muito feliz, ou muito triste. Usualmente é assim. Em alguns poucos momentos ele está no meio. E o valor, ele pode ser calculado. Uma renda fixa simples, né? Você traz aqui para valor presente, você sabe quanto é que é o valor. Numa renda variável, mais difícil e estimada. Então, uma renda variável, ela é estimada. Você não consegue calcular exatamente. Aí você vê uma casa, né, uma gestora fala, a ação tal tem um valor intrínseco, que é como é chamado, de R$100. Isso ninguém pode afirmar. Ele baseou em várias premissas ali que foram feitas para poder chegar nos R$100. Então, você não consegue saber o valor. Uma coisa que é certa quando você vai estimar um valor de uma empresa é que você, primeiro, regra, você vai errar. Certo que você vai errar. Para baixo, para cima, você vai errar. Você consegue ter talvez um range onde ela está. Então, se você sabe que você vai errar, o que é importante você ter nessa equação? Você sabe mais ou menos que está por ali. Uma faixa, uma margem de segurança. Então, quando você vai estimar o valor, você precisa botar uma margem de segurança. E isso o Benjamin Graham trouxe para a gente, que é importantíssimo quando você vai estimar, botar uma boa margem de segurança nessa estimativa. Isso ocorre em todo lugar, ocorre na construção civil. Né? Quando a gente vai fazer cálculo estrutural, né? Tem aqueles fatores lá. Eu pensei que você falou outro nome de coeficiente. Ele falou coeficiente de segurança, mas lá na faculdade chama coeficiente de... É o coeficiente do que você não sabe. Né? O coeficiente de segurança é o que você bota ali. Então, isso não é novo. E principalmente investimentos, que nós estamos falando aqui de probabilidades. Então, você consegue trabalhar com probabilidades, mas ter um resultado legal. Então, outras áreas também existe probabilidade. E aí você bota a margem de segurança, o coeficiente de segurança. Então, vamos lá. Como é que foi na prática, 2024, como que a gente aplicou esse Value Invest na prática? Né? O que eu vou falar aqui, nós vamos trazer aí 2 exemplos, né, de 2 casos da Marfrig e da Pfizer. Logicamente, não estamos trazendo o valuation que a gente faz, porque ia ser muito chato a gente apresentar um monte de número. Né? Nós não estamos trazendo como é o racional, a sequência do nosso racional para investir ou desinvestir em uma empresa, mas eu quis mostrar de uma forma mais gráfica, mais usual, né? Mais interativa aqui, que fique agradável de se ver. Começando pela Marfrig. A Marfrig, uma introdução rápida. Né? A Marfrig, quando a gente investiu, ela estava só com essa parte aqui. Né? É a segunda maior, já era, segunda maior produtora de carne do mundo, maior produtora de hambúrguer do mundo, maior diversificação, né, na América, que ela tem produção aqui na América do Norte e na América do Sul. Né? E ela é detentora de marcas que são conhecidas aqui de carnes, né? A Bassi, Montana, Quick Food, talvez não conhecida de muitos, mas essa é a que fornece
os hambúrgueres para os maiores fast foods do mundo, né? McDonald's. Então, já era uma empresa com porte grande, né? A nível mundial, multinacional. E aí, posteriormente, nós vamos ver que ela começou a adquirir essa outra empresa, então já vou explicar o que é ela, né? A BRF. A BRF ela é responsável aí, hoje por cerca de 10% da exportação de frangos no mundo, né? Líder de exportação para o Japão e o Oriente Médio, né? Que consome muito frango, por sinal. E tem forte capacidade aí na distribuição logística desses produtos, né? E tem marcas que a gente conhece muito bem, né? Qualy, Sadia, Perdigão, Claybon, são marcas que a gente conhece aí bastante, toda a nossa vida praticamente. Então, vou apresentar um gráfico aqui, esse é o gráfico do preço, como se comportou, né, preço ajustado, e aqui o lucro líquido, tá? Contar uma historinha. Então, lá de 2018, né, não está dando para ver direito, mas eu vou narrando, 2018 a 2020, a gente só viu, né, início de 2022, a gente viu o preço subindo consideravelmente, né, da Marfrig. E isso, né, era bastante justificável pelo lucro da empresa, que estava também igualmente subindo, né, o preço subindo junto. Quando chegou depois do meio de 2022, ocorreu o contrário, o preço começou a cair bastante, né, até próximo do patamar aqui do início aqui da análise, né. E se a gente olha o lucro também caiu muito, inclusive chegando aqui a patamares de lucro negativo, né. Pois bem, quando chegou aqui em meados de 2022, a gente, analisando essa empresa, fizemos aí o nosso valuation com a margem de segurança, tudo que a gente aplica, e vimos, nossa, o retorno esperado dessa empresa está gigantesco. Ou seja, o que significa isso? Que o valor intrínseco dela, o quanto ela vale, está muito acima do preço que ela está sendo negociada, muito acima. Será que está certo isso? Aí fomos analisar o que está por trás desse valuation, por que ele está tão alto. Aí começamos a analisar o caixa gerado operacional pela empresa, né? E percebemos que, apesar do preço ter caído assim, vertiginosamente, e o lucro também, lembra que o lucro ficou até negativo, a gente observou que o caixa gerado pelas operações não caiu. Isso mostrou que, na realidade, a perda do lucro significava coisas não geradoras de caixa. O que é isso? No evento passado, eu falei que o lucro ele é bastante manipulável. Ele, às vezes, não reflete o caixa operacional. Nesse caso, não foi nenhuma manipulação intencional da empresa. É que o lucro caiu porque o preço dos ativos no mercado dela, que ela tinha de ativo e que reconhecia no patrimônio dela, caíram, e ela teve que reconhecer essa perda no lucro. Então, o lucro caiu vertiginosamente, ficando até negativo, mas aquilo era um efeito não caixa. E o valuation que nós fazemos é valuation baseado em caixa, né? Porque o caixa é o quanto a empresa tem capacidade de pagar os seus né, credores, os seus investidores, né? Ela tem condição de pagar dividendo. Então, caixa é o que vale. Nossa análise é totalmente baseada em caixa. E aí nós observamos, não, realmente, isso é uma oportunidade. E aí vimos uma outra situação. Estava havendo aí uma compra, a Marfrig estava adquirindo, com esse caixa gerado enorme, o número estava pequeno, mas a gente estava falando na casa de 9 bilhões de reais que ela estava gerando de caixa anualmente. Ela estava adquirindo ações da BRF. Pô, era uma batalha do Davi contra o Golias, porque a Marfrig é menor do que a BRF em valor de mercado e em ativos. É uma empresa menor comprando as ações de uma empresa maior. O que estava passando por trás? Quando nós investimos em ações, na realidade, nós não estamos investindo em ações. O que nós estamos investindo? Estamos investindo em empresas, estamos comprando empresas, né? Nós gostamos de ser donos de empresas. Eu até brinco com a minha esposa, a gente anda por ali, ó, eu sou dono daquela empresa ali, né? Aquela empresa ali eu sou dono também. A gente brinca porque é verdade, nós somos donos de empresa. E essa é a forma que a gente tem que pensar, somos donos de empresa. E aí a gente foi avaliar. Ele está gastando 9 bilhões comprando essa empresa aqui. É um bom negócio que ele está fazendo? Porque se não for um bom negócio, ele é o sócio majoritário, né? Quem é ele? O Marcos Molina. Essa empresa tem um sócio majoritário, que é o Marcos Molina. Esse sócio, o histórico dele, que ele era, desde o início, lá dono da Marfrig, começou com a Seara, vendeu a Seara no passado para a JBS, ou seja, a Seara também é de frangos, né? Aqui ele não está de frangos, a BRF é de frangos, e ele tem todo o know-how
do negócio de frangos e o negócio de carne. E ele estava começando a comprar ações da BRF. Quem está do outro lado lá da BRF? A BRF tinha um mecanismo para evitar uma compra hostil. O que é a compra hostil? Uma compra que você compra, qualquer compra que você não passa pelo conselho de administração para comprar uma empresa e faz uma oferta pública de ações, você compra ações assim para assumir o controle, é uma compra hostil. É uma compra que não é uma compra acordado com os donos da empresa. Quem está do outro lado ali permitindo isso, né? E eles tinham um poison pill, que é um mecanismo para evitar que haja essa compra hostil. Na realidade, a gente percebeu que era o senhor mercado, porque a BRF é pulverizada, não tem um dono específico. São vários donos, né? É o mercado que detém ela. E nesse momento, era exatamente o momento que a BRF estava com o seu menor preço possível comparado ao lucro. Então, aqui no histórico, o momento que ele estava comprando a empresa a preço de banana. Então, aquele rapaz lá que controla, que é o meu sócio majoritário, que está tomando as ações, ele está comprando uma empresa num valor muito baixo. Ah, mas essa empresa como é que está? O lucro dessa empresa está muito baixo, não estava negativo da BRF, mas estava muito baixo, historicamente. Mesmo assim, o preço estava mais baixo ainda, porque aqui é a relação, preço com lucro. Estava muito baixo. Aí olhamos o caixa operacional, mas da mesma forma que a Marfrig, o preço baixo não se reflete no caixa operacional dela, gerando muito caixa. Então, ele estava usando o dinheiro do caixa que a empresa gerava operacionalmente para comprar uma outra empresa a valor muito baixo. E o que é essa outra empresa? Na realidade, essa outra empresa significa um produto substituto do que ele tem. Ele produzia carne, não é isso? Nós, como sócios, meu sócio, produzia carne. Qual é o substituto da carne? Quando a carne sobe muito de preço, o que a gente compra? A gente talvez não, né? Mas a gente compra frango. Então, o frango é um produto substituto da carne. Então, o que ele adiciona na equação da empresa dele? Ele adiciona um hedge, uma proteção. Quando o mercado começa a comprar menos a carne, ele compra mais frango. Então, ele está protegendo, né? É uma ação, ele estava fazendo uma ação muito estratégica ali. Então, não foi por isso que nós investimos, mas a gente analisa todo esse contexto para poder ver, só isso já é um grande indicador. Na época, quando a gente observou que ele começou a comprar, ele comprou 30% das ações da empresa, se tornou majoritário, e com 30% ele consegue botar o presidente do conselho de administração. E ele pegou o presidente do conselho de administração, pegou o CEO da Marfrig e botou como presidente do conselho da administração da BRF. Aí o que o presidente da conselho da administração conseguiu fazer logo de cara? Tirar o poison pill, que é o método de não poder comprar de forma hostil. E aí ele pôde aumentar de 30% até agora, recentemente, ele chegou a 51%, assumiu o controle total da BRF. Quando a gente observou isso, ele ainda tinha menos de 30%. E ele falava, lógico, né, para o mercado, que ele não tinha intenção de comprar. Por que ele falava que ele não tinha intenção de comprar? Não, é um investimento para diversificar. Por que ele fala isso? Porque se ele fala que ele tem intenção de comprar, todo mundo vai comprar para poder ficar caro. Todo mundo compra, o preço sobe e o que está barato passa a não ser barato. Então ele tinha que comprar aos poucos e subir a sua participação até ficar dono. Então o que aconteceu? A Marfrig adquiriu a BRF, virou dona, né, controladora da BRF principal, comprando a BRF a preço de banana. E aí, o que aconteceu? Quando nós observamos isso aqui, a movimentação que estava ocorrendo, o retorno esperado já gigantesco, sem o efeito da BRF ainda, já era um retorno esperado gigantesco, nós começamos a adquirir ações aqui da Marfrig. E olha, quando nós começamos a adquirir, ela começou a cair. O que nós fizemos nesse momento? Compramos mais. Ela caiu mais, não compramos mais. Até nós ficamos no máximo do percentual que a gente poderia ter no risco de concentração, que é 15% na nossa política. Então, nós ficamos aqui no topo com 15% de ações da Marfrig. E aí, mais recentemente, o que aconteceu do ano passado para esse ano? Subiu 100% o valor dessa empresa. Então, esse é um dos exemplos, né? No ano passado, a gente deu exemplo, mas a gente teve uma também que subiu 100%, assim, que foi a Cury, né, que a gente comprou e subiu 100%. Então, foi um outro exemplo muito bom, que é a subida de 100%. O que a gente leva dessa história? Vou tirar alguns ensinamentos aqui, né? O primeiro,
O mercado olha muito lucro, isso é uma oportunidade, mas isso pode ser também um risco. Vou dar um exemplo que é o contrário. Nesse caso, o lucro estava lá embaixo, caiu para caramba, mas o caixa operacional não. Opa, oportunidade, o que está acontecendo? Por que se descolou? Né? No longo prazo, você espera que ele não se descole muito. Por que ele se descolou? Analisamos o que ele se descolou, tinha uma razão para ele ter se descolado, e o mercado talvez não estaria percebendo aquilo. Mas vou dar um exemplo clássico do contrário. Nunca teve caixa, ou nunca, né, no período da nossa análise pelo menos, a gente nunca viu caixa operacional positivo, sempre negativo, mas mostrando lucro positivo. Quem era essa empresa? Que a gente nunca investiu, por quê? Porque a gente só investe se ela gera caixa, porque o lucro é manipulável. Lojas Americanas. Nós não sabíamos qual era o problema que tinha na loja americana, mas você não precisa saber. Quando você vê que a empresa está reportando lucro, só que o caixa gerado pela operação dela é sempre negativo, ela está sempre precisando de mais dinheiro para rodar, pegar dinheiro emprestado para rodar a empresa dela, alguma coisa está errada ali. Né? E ela como não gerava caixa, para a gente, qual era o valor dela para a gente? Se o caixa era sempre negativo, e a gente faz o valuation de caixa sempre negativo, zero, não tinha valor para a gente. Então, a Lojas Americanas é uma que valia zero na nossa análise. Então, uma que a gente não investia. E depois veio aí os escândalos de manipulação realmente do lucro. Ali já foi intencional, que está se provando aí pelas investigações. Então, muita atenção na questão de caixa e lucro. É necessário conhecer os seus sócios. Você está comprando uma empresa, tem sempre quem é o dono dessa empresa. Ou é pulverizado, caso que era da BRF, né, que a gente não gosta muito, porque o pulverizado... Por que a gente não gosta muito quando é pulverizado? Bom ponto. Não existe uma linha de gestão concentrada num grupo, né? Num grupo, ele segue a emoção, né, a emoção do mercado. Lembra que se está pulverizado, é o mercado que está ali, né? Feliz e triste. Uma coisa assim. E o que o mercado ele quer, usualmente? O mercado quer retorno imediato. Ele olha quarto por quarto. Ele olha trimestre por trimestre. Ele quer investir e tirar o retorno trimestre por trimestre. Quando você tem um dono majoritário de longo tempo, o caso do Marco Molina, o pensamento dele já é mais de longo prazo. E é o nosso pensamento. Se alinha um alinhamento de interesse, é um alinhamento de interesse com o que a gente espera. A gente espera o longo prazo. Ele já está pensando no longo prazo. Para ele não importa se a empresa vai cair muito agora. Ao contrário, a Marfrig, enquanto estava caindo, aí isso é um detalhe importante, enquanto a Marfrig estava caindo, o que ele estava fazendo também nesse momento? Recomprando as ações da própria empresa. Falando, está muito barato, esse mercado está maluco. Ele recomprando as ações da própria empresa, cada vez comprando mais. E saía que ele estava comprando. Isso ele comprando ações da própria empresa, todos os acionistas aumenta a parte que o acionista tem da empresa. Né? Então, quando a empresa recompra suas próprias ações e deixa de listar essas ações, todos os acionistas são beneficiados. É como se estivesse dando dividendos. Uma outra forma de você beneficiar o seu acionista é você recomprando a sua própria ação. Então, ele estava recomprando muito a ação. Né? Então, olhar os sócios é muito importante. Por isso que a gente, Petrobras, a gente reluta muito em investir em Petrobras. Só se o retorno, né, a relação de retorno por risco estiver extremamente alta. Por quê? Quem é o dono da Petrobras? Tem 51% das ações. Governo. Eu quero que o meu sócio, se eu for comprar uma padaria, eu quero que o meu sócio tenha o mesmo interesse que eu. Qual é o meu interesse quando eu compro? Eu quero gerar lucro, quero gerar riqueza. Né? A gente falou de gerar riqueza. O governo tem interesse efetivo de gerar riqueza? Não sei. É uma incógnita. Muda um, entra outro. Não sei se ele tem o mesmo interesse que eu. Então, a gente reluta muito. Tem que estar com um retorno, né, esperado por risco muito grande para a gente ir nessa linha. Então, o Marfrig foi isso, caso de sucesso. Agora eu vou mostrar um caso não tão de sucesso assim. A Pfizer. Pfizer, eu vou pular um pouco a introdução da empresa, né? Uma farmacêutica, acho que todos conhecem. Mais recentemente, na época da pandemia, desenvolveu aí uma vacina, né? Que foi amplamente utilizada. Então, vou direto aqui para o gráfico de preço e aqui embaixo eu já boto caixa direto, não estou botando lucro. Né? A gente viu que quando ela começou a vender a vacina, né, o preço subiu, seu lucro também subiu vertiginosamente, né, que é a venda da vacina. Quando a pandemia começou a se exaurir, o preço começou a cair junto com o lucro. Né? Perfeito. Nesse momento aqui, ó,
meados de 2023, a gente analisou a Pfizer. A Pfizer ela é negociada aqui no Brasil através do BDR. Então, quando você compra uma empresa norte-americana, ou que é negociada, né, lá no mercado americano, você se expõe ao quê? A variação do câmbio, do dólar. Lembra que o dólar tem correlação negativa com as ações do Brasil? Então, na nossa gestão, a gente precisa ter algo, né? Usualmente puxa-se para ter alguma coisa, pelo menos em dólar, porque reduz o risco total. Então, a Pfizer também, mesmo que ela não tenha um retorno esperado tão elevado, só por ela ter essa correlação negativa, qualquer empresa lá fora puxa um pouquinho para ter para essa. Então, a Pfizer foi uma dessas. Quando a gente fez essa análise dela aqui, ó, ela estava nesse nível de preço. Parecia atrativa, o retorno por risco, e quando ela entrava na carteira, ela reduzia o risco como um todo da carteira. Lembra o dólar entrando? Ela entrava e reduzia o risco todo da carteira. Pô, ótimo, tem um retorno interessante, reduzir o risco. Aí a gente até observou outra coisa, né? Aqui a gente pode demonstrar, não foi a forma que a gente fez por valuation de fluxo de caixa, mas aqui a gente consegue ver graficamente, ó. Vê que nesse nível de preço aqui, que é o mesmo nível de preço antes da pandemia, ela tem um fluxo de caixa operacional maior do que o que ela tinha antes da pandemia. Então, aparentemente, aqui, graficamente, já pode parecer que ela está num patamar interessante, né, de preço, né, de relação de preço por valor. Só que, logo em seguida, ela começou a cair o seu preço. O que a gente comprou, começou a comprar, começou a cair o seu preço. Só que, nesse caso aqui, diferente da Marfrig, ela começou a cair também o seu fluxo de caixa operacional, até chegar a níveis piores do que a pandemia. Então, isso a gente começou a observar, essa questão. Ainda fazia sentido, porque ela reduziu o risco todo da carteira. Ainda estava fazendo sentido. Em um determinado momento, o preço deu um salto para cima, só que o caixa não subiu. Por que o preço subiu assim, se descolou, né? Aí a gente observou o que estava acontecendo nesse momento. Aí veio uma notícia aqui, ó. A notícia foi que a Pfizer, pelo seu CEO aqui, declarou que estava adquirindo a Seagen Global. O que é a Seagen Global? A Seagen Global é uma empresa muito menor do que a Pfizer, né? Quase uma startup, que estava produzindo drogas para o câncer, né? Para o tratamento do câncer. E aqui ele fala que são bem, né, powerful, né? Poderosas para o tratamento do câncer. Pô, legal, então o mercado se animou. Anunciou isso, o mercado se animou, o preço subiu. Tá bom, a gente foi... Vamos analisar um pouco sobre essa compra? Nosso sócio majoritário decidiu por comprar essa empresa aí, está começando e anunciou que vai comprar. Então, quero saber o que meu sócio está fazendo. E fomos lá analisar. Ele pagou 43 bilhões de dólares na aquisição da Seagen, uma das maiores aquisições, né, na área farmacêutica que já existiu, segunda maior. Só que ele declarou também que ele esperava que essa compra ia gerar até 2030 uma receita adicional de 10 bilhões. Aí já sentiu um alerta para a gente. Espera aí, eu estou pagando 43 bilhões hoje e até 2030 eu vou ter uma receita adicional de 10 bilhões. Então vamos aqui botar as duas empresas e ver o que significou para cada uma. Cada acionista da Seagen ganhou um prêmio de 42% do valor da ação. Imagina, eu ia estar muito feliz, eu ia estar rindo à toa. Então, se eu tinha uma ação que valia 100 dólares, no dia seguinte que anunciou isso, eu já sabia que eu ia receber em dinheiro 42 dólares. Para cada ação de 100 dólares que eu tinha, eu ia receber 42 dólares. Ele gastou 12 bi para pagar isso para os acionistas. Ele se livrou de um fluxo de caixa negativo. Então, pasme, essa empresa estava tendo um fluxo de caixa operacional negativo. Estava tendo que sobreviver através de mais dinheiro emprestado para poder rodar as suas operações. Mas ele perdeu uma propriedade intelectual. Então, até agora, o verde foi positivo para ele e o vermelho ele perdeu uma propriedade intelectual. Para a Pfizer, o que isso representou? A Pfizer já vinha com fluxo de caixa operacional caindo, mostrei lá, né? Até para níveis abaixo dos níveis antes da pandemia. Pagou 43 bilhões, ela tinha um caixa, se eu não me engano, era 27 bilhões que ela tinha de caixa. Ela gastou todo o caixa que ela tinha e ainda se endividou para comprar a Seagen, ficando com uma dívida líquida, né, que é a dívida menos o caixa que ela tem, 5 vezes o que ela gera, EBITDA, que a gente pode considerar que é a geração de caixa dela, muito próximo do fluxo de caixa operacional. 5 vezes o que ela gera de caixa operacional no ano. Então, ela vai precisar de 5 anos aí para pagar essa dívida, sem não pagar ninguém a mais, só pagar a dívida.
E ela adicionou, pior do que isso, ela adicionou uma operação de fluxo de caixa negativo, porque veio negativo daqui e ainda veio um fluxo de caixa negativo, piorando aqui a situação do que ela tinha para pagar. Pô, tudo bem, Ricardo, mas ela ganhou uma propriedade intelectual. Vai que ela ela comprou a cura do câncer. Isso vai gerar, né, bilhões, né, de lucro, de caixa no futuro, né? Isso a gente não sabe. Pode ser que tenha ocorrido isso. Mas vamos ver o que a empresa falou sobre a compra. Ela falou que a expectativa dela é gerar de 10 bilhões de receita até 2030. Então, 8 anos para frente, 7 anos para frente, 10 bilhões de receita. Vamos dizer que essa receita vire 50% dela vire lucro e que vire a caixa operacional. Então, 5 bilhões de caixa voltando aí para o acionista. Pô, ela investiu 43 bilhões para voltar 5 bilhões só em 8 anos. Não nos pareceu um bom negócio. Então, esse foi a gota d'água. Mas vamos observar o que estava acontecendo. Aqui o Davi e o Golias de novo, né? Só que nesse caso aqui era a Seagen e a Pfizer o Golias. A Pfizer estava adquirindo sim a Seagen, mas quem estava na realidade derrotando aqui era o Davi de novo, não era o Golias. O Davi, que estava o acionista da Seagen, se deu muito bem com essa transação. Nesse momento, eu pegaria os meus $42 e sairia fora. Então, a gente viu que, na realidade, a Pfizer aqui estava muito animada, seguindo o mercado, muito animada, comprando uma empresa menor para ter um negócio. Nossa avaliação, nossa opinião, pelos dados que a gente tinha. Né? Pode ser que ela comprou a cura do câncer, só não divulgou. Mas com os dados que a gente tinha, isso não parecia. Aí, vamos ver quando a gente comprou e quando a gente vendeu, que é a lição aprendida isso aqui. Então, nós compramos aqui, nesse patamar, e vendemos aqui, no mesmo patamar. Então, aqui não houve perda. Poderia ter havido, mas não houve perda aqui, porque quando ele anunciou a compra, o mercado ficou animado com a compra. E subiu aqui, consideravelmente, chegando no patamar que a gente comprou. Mas olha, lembra a relação de preço versus valor? A gente comprou numa relação de preço-valor X, né? Aqui é o gráfico de preço sobre fluxo de caixa operacional. E vendemos uma relação de preço-valor mais elevada. Então, na realidade, a gente comprou ela mais barata e vendeu ela mais cara. Mesmo que vendo o preço, está igual. Né? Saímos com o mesmo preço. Mas quando você olha essa relação, o que aconteceu aqui? O valor da empresa diminuiu. Então, às vezes, o preço não muda, mas você pode destruir uma empresa. Você pode diminuir o valor daquela empresa na sua administração, se ela não for uma administração bem feita. E essa é a nossa análise que estava acontecendo com a Pfizer. Então, com ela nós temos 0 a 0, que para a gente é uma perda. Né? Você um ano investindo na empresa sendo 0 a 0, fez sentido, porque ela segurou o risco da carteira, né? Era um percentual pequeno, então não fez tanto volume. O que a gente tira dessa história? Primeiro, nem sempre uma queda de preço representa uma oportunidade de compra. Então, às vezes, a gente pensa, igual o Bradesco, caiu pra caramba. Muita gente vem me perguntar, Ricardo, o Bradesco caiu muito, vou comprar Bradesco. Eu falei, tá bom, deixa a gente analisar. Né? Vou analisar. Analisamos o Bradesco na nossa avaliação, porque bancos, né? Qual é o problema de bancos para a gente? Banco, você não consegue fazer um valuation com fluxo de caixa. Porque o caixa do banco é a matéria-prima para ele fazer o lucro. Então, você não consegue fazer um valuation com o banco. Por fluxo de caixa. Então, a gente faz por lucro residual. É um valuation muito mais conservador. Por quê? Porque realmente, para a gente comprar um banco, ele precisa estar valendo muito mais, porque eu não tenho esse caixa, eu não tenho o que é material para eu poder ver. Então, ele precisa estar valendo muito mais. Então, na nossa avaliação, mesmo o Bradesco tendo caído muito, o retorno por risco do Bradesco não era interessante para a gente. Isso já há um tempo atrás. E o Bradesco, para a gente, não era interessante entrar. Então, só cair o preço não é uma razão de que está ficando mais barato. Precisa se olhar o valor daquela empresa, né? Ela caiu o preço que perdeu o valor, às vezes caiu o preço que perdeu realmente valor. Então, não é uma oportunidade. Então, isso é importante ficar na cabeça. E outra coisa, os fatos devem ser analisados sem emoção. Ali havia um anúncio, né? Uma euforia de um anúncio de uma compra de uma empresa que tem produtos do câncer, oncológicos. E aí houve uma euforia do mercado que subiu o preço para a gente, foi oportunidade, foi o momento da gente sair daquela empresa. Então, é importante olhar com calma para ver os fatos, né? Então, concluindo, né, como a gente atingiu essa performance? Eu diria, com gestão de risco eficiente, computadorizada, né, gerindo através de correlações,
Então, a diversificação ela é feita através de uma análise computacional quantitativa, levando em consideração as correlações, e utilizando o Value Investing, que é analisando sempre preço e valor, sempre a relação de preço e valor daquela ação. Por quê? Porque a gente não investe em ações, a gente investe em empresas quando a gente está investindo em ações. E é isso, na próxima sessão, a gente vai dar um intervalo agora, nós vamos falar aí sobre a posição de mercado. O que a gente acha que a gente está na posição de mercado? Antes de falar de posição de mercado, eu vou dar uma breve introdução do evento passado, que a gente fala de ciclo de mercado, para a gente entender sobre o ciclo de mercado, o que é importante no ciclo de mercado, bem rápida, aí a gente vai ter a Raquel falando aí sobre a posição que a gente acredita que nós devemos estar mais próximos nesse momento do mercado. 10 minutinhos e a gente já volta.